Cérebro de galinha, lamentava a sogra. Uma caipira morta de fome. Mas assim que o marido decidiu se divorciar, Olívia surpreendeu a todos. Olá, meus queridos ouvintes. Deixem o que estão fazendo por um momento. Quero contar-lhes uma história que talvez os faça ver seus entes queridos de outra maneira. Escrevam-me contando de onde nos escutam. Que aproveitem a história. Você é completamente tola. Você tem cérebro de galinha. Eu te disse claramente. O molho da salada só vai por último, bem na hora que você apaga o fogo do fogão. Patrícia agarrou a concha e a atirou na pia com tanta força que as gotas de sopa espirraram nos azulejos, no chão e no velho avental desbotado de Olívia. Ela estremeceu, mas não disse nada. Simplesmente secou as mãos naquele mesmo avental cinza de florzinhas, comprado antes de se casar numa liquidação por R$ 40. Haviam-se passado 8 anos. 8 anos parada em frente àquele fogão, cozinhando, limpando, aguentando. Caipira morta de fome, a sogra continuava a destilar veneno, andando de um lado para o outro na cozinha, sem educação, sem cultura. Com sorte terminou o ensino médio, e nem sei como. E o meu filho se casou com você. Ainda não entendo o que deu na cabeça dele. Patrícia se virou para Diego, que estava sentado no sofá do canto, com os olhos vidrados no celular. Ele nem sequer levantou a cabeça. Para ele, aquela cena era rotina. A mãe berrando com a esposa e a esposa calada. O de sempre. Diego, você está me ouvindo? A sogra se aproximou, sentou-se ao lado dele e pôs a mão no ombro. Estou ouvindo, mãe, murmurou ele sem desgrudar os olhos da tela. Você podia ter casado com a Sofia. Você se lembra dela? Estudava na escola técnica de enfermagem. Agora trabalha no hospital municipal. Ou com a Valéria, que pelo menos foi para a faculdade, mesmo que não tenha terminado. E esta aqui só sabe ordenhar vaca. Esse é todo o talento dela. Olívia se virou para o fogão. Apertou os dentes, sentiu as lágrimas subirem pela garganta, mas não as deixou sair. Não era a primeira vez. Em 8 anos de casamento, havia aprendido a engolir as ofensas como pílulas amargas, rápido e sem água. Os meninos já vão acordar, disse em voz baixa, mexendo a aveia. Temos que apressá-los. É hora de ir para a escola. Exatamente. Soltou Patrícia em seguida. Os filhos crescem e a mãe não é exemplo nenhum. Não lê um livro decente. Só vive metida naquela fazenda suja. O que podem aprender com ela? Olívia saiu da cozinha e entrou no quartinho onde seus 2 filhos dormiam em camas estreitas, Mateus e Tiago, um parecido com o outro. Cabelos, narizes arrebitados, cílios longos. O mais velho tinha 14, o mais novo, 12. Olívia sentou-se na beirada da cama de Mateus e lhe acariciou a cabeça. Acorda, meu amor. Já são 7 horas. Mateus abriu os olhos, olhou para a mãe e perguntou logo. A vovó gritou de novo? Shhh! Olívia levou um dedo aos lábios. Não diga isso, é sua avó. Vó! Bufou Mateus sentando-se. Aquela que te chama de tonta todo dia. Eu escuto tudo. Não escute essas coisas. Vista-se. Ande. Tiago também acordou, espreguiçou-se e bocejou. Olívia arrumou as camas enquanto eles se lavavam. A casa tinha que estar impecável, ou Patrícia faria um escândalo. Era uma casa velha de madeira que Diego herdara dos pais. 3 quartos, o dormitório da sogra, a sala com a cozinha integrada e um quartinho minúsculo para os meninos. Olívia e Diego dormiam num sofá-cama na sala. Quando os meninos saíram lavados e penteados, Olívia os levou para a cozinha. O mingau de aveia estava pronto. Aveia com água, porque o leite havia acabado 2 dias antes. Pão, chá com açúcar. E o que é isso aqui? Patrícia olhou o prato com nojo. Mingau de aveia com água? Você não tem vergonha? Ou queria economizar dinheiro de novo? Acabou o leite, Patrícia, respondeu Olívia com calma enquanto servia o chá. Amanhã me pagam e eu compro. O seu salário, essa mixaria de R$ 1.800. 00.
1.800.000. Nessa fazenda fedorentate pagamumamis e enria evoc ir trabalhar em como uma escrava. Meu filho podia estar trabalhando na capital em S.A. O Paulo, onde pagam bem, UNSR 4.000, Haziar, ou 6.000 reais. Mas não, fica aqui nessa cidadezinha miserável. Pois que vá para a capital, disse Diego de repente se metendo na conversa. O que o impede? Cala a boca, moleque! Rugiu Patrícia. Os adultos estão falando. Mateus, coma sua aveia, pediu Olívia. Diego apareceu à mesa 10 minutos depois. Sentou-se, olhou o prato e fez cara feia. Outra vez com água? Imagine, Diego! Começou a mãe imediatamente. Ela nem tem vergonha de negar leite aos meninos. Está matando eles de fome. Tudo porque não há dinheiro. Nessa fazenda pagam uma miséria. Meu filho podia trabalhar em São Paulo, onde o Roberto, você se lembra? Falei com a mãe dele faz 2 dias. Diz que lá dão moradia e ganham 5.500 reais limpos. E você aqui, sem fazer nada. Olívia ficou imóvel com a chaleira na mão. Havia algo triunfante na voz da sogra. Algo calculado. Diego largou a colher de lado. Olhou para a mãe, depois para Olívia. Em seu olhar havia algo novo. Determinação, talvez. Mãe, disse devagar. Você tem razão. Eu andei pensando. O Roberto me ligou semana passada. Disse que estão contratando gente na fábrica. Precisam de técnicos. E eu tenho o diploma da Escola Técnica Federal de Eletricidade. Eu podia conseguir um emprego. O coração de Olívia afundou. Deixou a chaleira sobre a mesa e sentou-se lentamente. Bom. Isso seria bom. Não conseguiu dizer mais nada. Consiga. Nós te esperamos. E depois nos mudamos com você, não é? Isso mesmo, nos mudamos. Interveio Patrícia. Eu vivi toda a minha vida nessa cidadezinha. Sonho em ter um apartamento na capital com água quente. Não, mãe. Diego negou com a cabeça. Você não entendeu. Eu vou sozinho. Silêncio. Só se ouvia o tic-tac do relógio. Como assim, sozinho? Olívia sentiu as mãos gelarem. Assim mesmo. Murmurou Diego sem olhá-la, brincando com a colher. Eu vou, me instalo. Vejo como me saio. Talvez alugue um quarto. Vocês podem ficar aqui. A casa é grande, tem horta. Você se vira bem, não é, Olívia? Ela se inclinou para ele, pegou-lhe a mão. O que você está dizendo? Somos uma família. Se você conseguir trabalho lá, nós vamos com você. Eu largo o meu e procuro algo na capital. Aham, bufou Patrícia. Sim, claro. Você vai achar trabalho, você. Sem estudos, só de faxineira. Alguma coisa é alguma coisa. Insistiu Olívia sem soltar a mão dele. Diego, diga algo. Ele retirou a mão e se levantou da mesa. Você não entende, Olívia. Eu estou cansado. Cansado de tudo isso, do interior, de não ter dinheiro, de ver a vida escapar. Eu tenho 37 anos. E o que eu tenho? Nada. Vivo na casa da minha mãe, sustentado pela minha esposa. Então trabalhe, saltou Mateus. A mãe racha a coluna de manhã até a noite. E você... Cala a boca! Gritou Diego. Isso não é assunto seu. Não grite com o menino, disse Patrícia, pondo-se de pé e abraçando o filho pelos ombros. Você tem razão. Deve ir, começar uma nova vida. E que ela fique aqui. Está acostumada ao campo. Olívia olhou para os dois e de repente entendeu. Entendeu que aquilo não era improvisado, que eles haviam falado, planejado sem ela. Então? Perguntou em voz mal audível. Você quer dizer que vai para sempre? Que nos deixa? Eu não os deixo. Desviou o olhar. Só, Olívia, sejamos sinceros, não funcionou. Você é boa, trabalhadora, mas somos diferentes. Preciso de outra coisa, de outra pessoa.
O silêncio foi tão profundo que se ouvia uma mosca bater no vidro da janela. Outra pessoa? Repetiu Olivia. Então, já existe alguém? Não é assunto seu, latiu Patrícia. Meu filho tem o direito de ser feliz. E o que você deu a ele? Eu dei 2 filhos. Olivia se ergueu. 8 anos eu carreguei esta casa. Eu o alimentei. Alimentei os 2. Patrícia, quando você teve o infarto faz 3 anos, quem cuidou de você? Quem levantava à noite? Dava os remédios? Trocava os lençóis? Era seu dever, soltou a sogra com frieza. Uma nora deve cuidar da sogra. Por meus filhos eu farei isso, murmurou Diego. Eu lhes mandarei dinheiro. Ah, sim. E a casa? Você é o dono, não é? Ou vai deixá-la para a sua mãe? A casa é minha. Patrícia se levantou. Eu a construí com meu falecido marido. E será para o Diego, não para você. Já vejo. Olivia pegou sua jaqueta do encosto da cadeira. Muito bem. Vou para o trabalho. Pensem o que quiserem, mas tenham uma coisa clara. Não vou ficar de braços cruzados. Está me ameaçando? Patrícia se aproximou dela, quase a roçando. Quem você pensa que é? Ninguém. Uma caipira sem cérebro. Pensou de verdade que meu filho passaria a vida toda carregando você? Olivia a olhou diretamente nos olhos e de repente o viu. Aquele brilho de triunfo, de ódio e de medo. Sim, medo. Eu sou a mãe dos filhos dele, disse Olivia com calma. E sou a esposa dele legalmente. E a senhora, Patrícia, pode gritar o quanto quiser. Eu já estou acostumada. Pôs a jaqueta, enrolou o pescoço com um cachecol velho. Meninos, volto depois do almoço. Façam a lição de casa e não escutem ninguém. Mateus e Tiago assentiram. O mais velho apertou os punhos debaixo da mesa. Lá fora fazia um frio de rachar, uns 10 graus negativos. Olivia caminhava pela trilha batida, passando ao lado de cercas tortas e casas com fumaça saindo das chaminés. A cidadezinha de São Pedro do Rio Claro. Umas 300 casas. Uma mercearia, uma escola, um clube social fechado, uma vida inteira. No portão, sua vizinha Carmen tirava um balde com água suja. Olivia, por que você está tão pálida? Carmen percebeu imediatamente. Aconteceu algo? Nada. Só me dói a cabeça. Não minta para mim, disse Carmen, deixando o balde e se aproximando. Outra vez seu Diego? Ele vai para São Paulo sozinho. Diz que vamos nos divorciar. Que canalha! Murmurou Carmen. Eu te avisei, Olivia. Ele é um covarde. A mãe dele o controla como quer. E essa mulher sempre te odiou. Eu sei. Escuta, não se entregue. Vá a um advogado. Na praça central do distrito há um escritório de advocacia. Peça que te expliquem quais são seus direitos. Não permita que te pisoteiem. Olivia assentiu. Um advogado. Ela nem sabia quanto custava isso. Mas Carmen tinha razão. Era preciso fazer algo. Na fazenda fazia calor e cheirava a feno, vacas e leite recém-ordenhado. Olivia vestiu a roupa de trabalho e se ocupou de suas tarefas. Alimentou o gado, limpou os estábulos, encheu os baldes de leite. Suas mãos se moviam sozinhas, mecanicamente, enquanto sua cabeça não parava de dar voltas. 8 anos. 8 anos trabalhando sem descanso. E Diego, depois de casar, trabalhou como capataz na fazenda por exatos 3 meses. Depois renunciou. Dizia que pagavam pouco. Conseguiu emprego de carregador numa loja. Durou 2 semanas, depois outro trabalho e mais outro. Sempre havia uma desculpa. O chefe era ruim, o trabalho pesado ou qualquer outra coisa. Até que deixou de procurar. Ficava em casa cuidando do lar, mas tudo caía aos pedaços com ele. A cerca desabou e ele não a consertou. O galpão gotejava e ele não o reparou. A horta encheu-se de mato e ele nunca limpou. Olivia não dava conta. Levantava às 5, às 6 já estava na fazenda. Às 2 da tarde voltava para casa, preparar a comida, limpar, lavar. Depois outra vez para a fazenda para a ordenha da tarde. De volta para casa às 8. Jantar, lavar os pratos, revisar a lição de casa dos meninos, dormir às 11. E Diego passava o dia inteiro grudado no telefone ou nos botecos com os amigos ou tomando chá com a mãe na cozinha.
e agora queria ir embora com outra. Certamente uma mulher educada, bonita, sem as mãos ressecadas, nem as olheiras de Olivia. Olivia, o que você está fazendo parada aí? Gritou Luciana, a encarregada da fazenda. Faz meia hora que você está no mesmo lugar. Olivia se sobressaltou. De fato, estava de pé no meio do estábulo com o balde vazio nas mãos. Desculpa, Luciana. Eu me distraí pensando. Já vejo. Venha, vamos tomar um chá. No pequeno quartinho, com uma chaleira elétrica e 2 cadeiras, Luciana serviu o chá e passou uma xícara para Olivia. Deixe-me ver. Conte-me o que aconteceu. Diego vai embora. Diz que vamos nos divorciar. Que infame. Perdoe a palavra, mas ele é um infeliz. 8 anos pendurado em você e agora some. Patrícia está o incentivando. Diz que eu não sou suficiente para ele. Patrícia, essa mulher nunca foi ninguém. Trabalhou a vida toda limpando na escola e se acha uma rainha. Eu não sei o que fazer, Luciana. Eu sei. Amanhã vá ao fórum do distrito. Procure um advogado que te explique tudo. Divisão de bens, pensão, seus direitos. E grave isto. A culpa não é sua. Você trabalhou, tirou a sua família da miséria. Ele vivia às suas custas. Assim, não é você quem deve sair da casa. É ele. Que ele pague aluguel para a mãe se tanto quer ser independente. Olivia apertou mais forte a xícara quente. Advogado, divisão de bens, pensão. Tudo isso lhe soava distante, ameaçador. Nunca havia ido a um tribunal. Nunca havia brigado com ninguém. Mas que outra opção tinha? Render-se? Ficar sem nada? E os meninos? Você acha que posso fazer isso, Luciana? Claro que sim. Você tem seu salário, R$ 1.800, e eu te consigo um bônus. Vai dar. E a casa conta como bem conjugal. Metade é sua. Que ele tente te expulsar, mas a casa está em nome de Patrícia. E daí? Viveram ali, mantiveram o lar. Isso te dá direitos. Vá ao advogado, ele te explicará tudo. Quando Olivia voltou para casa ao meio-dia, Diego estava sentado à mesa com uns papéis. Patrícia, com sua xícara de chá, murmurava algo em seu ouvido. Os meninos estavam na escola. Ah, você chegou! Murmurou Diego ao vê-la. Sente-se. Temos que conversar. Olivia tirou a jaqueta devagar, pendurou-a no gancho do corredor, desamarrou o cachecol, tirou os sapatos. Tudo devagar, dando-se tempo para organizar seus pensamentos. Entrou no quarto e sentou-se em frente ao marido. Eu te escuto. Diego pigarreou, estendeu os papéis sobre a mesa. Olivia viu que eram impressões de sites, ofertas de emprego, anúncios de aluguel. Decidi ir embora. Começou sem olhá-la. Vou para São Paulo depois de amanhã. Roberto já arrumou tudo. Ele vai me colocar na fábrica. Vou ficar com ele um tempo até me estabilizar e depois nos divorciamos. Nos divorciamos, repetiu Olivia sem perguntar. Apenas repetiu. Sim. Não funcionou, Olivia, você sabe. Somos diferentes. Você é feita para o campo, para a fazenda, para esta vida. Eu preciso de algo maior. Algo maior. Repetiu outra vez. E os meninos? Mateus e Tiago ficam com você. Eu os ajudarei economicamente. Te mandarei dinheiro. Que generoso. Escapou de Olivia. Não seja sarcástica, interveio Patrícia. Meu filho está fazendo o correto. Ainda é jovem. Precisa de uma esposa de verdade, educada. E você só sabe se matar nessa fazenda. Olivia olhou para ela. Depois olhou para Diego. E algo dentro dela estalou, como uma mola comprimida durante 8 anos que finalmente se soltava. Está bem, disse em voz baixa, mas firme. Divorcie-se, Diego, mas primeiro me pague o que me deve. O que eu te devo? Ele se sobressaltou. 8 anos sem trabalhar. Eu te alimentei, te vesti. Cuidei da sua mãe quando ela teve o infarto faz 3 anos. Todos os dias eu ia ao hospital, comprava os remédios com o meu salário. Tudo isso eu paguei. E você me deve isso. Que besteira você está dizendo? Gritou Diego, pondo-se de pé. Esta é a minha casa. Você vivia aqui, comia o que era meu, usava o que era meu. O que era seu? Olivia também se levantou. A casa está no nome da sua mãe. Ou seja, é dela. Mas eu vivi aqui 8 anos. Eu mantive este lar.
Isso se chama bem conjugal. E metade me pertence por lei. Você está louca? Berrou Diego enrubescendo. Não. Ela deu um passo em direção a ele, olhando-o direto nos olhos. Eu estou desperta. Eu sou a tonta da cidadezinha. A galinha sem cérebro. Como você, Patrícia, me chama. Pois essa galinha amanhã vai ao advogado e veremos quem deve a quem. Não se atreva, guinchou a sogra. Sim, eu me atrevo. Por 8 anos me calei. Aguentei. Acabou. Olívia se virou e foi em direção à porta. Você vai se arrepender, gritou Patrícia atrás dela. Nós vamos te expulsar. Você vai ficar sem um tostão. Olívia parou no limiar. Não, quem vai se arrepender são vocês. Saiu para a varanda. As mãos tremiam. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Mas sua mente estava clara, cristalina. Acabou. Não ia mais suportar. Agora ia lutar. No dia seguinte, Olívia se levantou mais cedo do que nunca. Às 4 da manhã. Não havia dormido. Passou a noite se revirando no sofá, escutando Diego roncar ao lado dela. Dormia tranquilo, como se nada fosse. Havia decidido abandonar a família e dormia em paz. Olívia se levantou em silêncio, pôs o roupão e foi para a cozinha. Acendeu a luz. Sentou-se à mesa com um caderno e uma caneta. Tinha que anotar tudo, pensar em tudo. Ontem, Carmen lhe deu o número da advogada do centro do distrito. Fernanda, dizem, é boa e muito capaz. Olívia começou a escrever. O que ela tinha? Trabalho na fazenda, salário de R$ 1.800. 2 filhos a quem tinha que alimentar, vestir, preparar para a escola. A casa, grande mas mal cuidada, sem reparos. Havia horta, mas abandonada. Não tinha bens próprios, nem carro, nem poupança, nada. E o que Diego tinha? Também nada. Só a mãe com a casa. Olívia apertou com mais força a caneta. 8 anos de casamento. 8 anos trabalhando enquanto ele ficava em casa. Isso não deveria significar algo? Deveria? Às 6 despertou os meninos e lhes deu o café da manhã. Mateus a olhava com atenção, como um adulto. Mãe, por que você está diferente? Como assim, diferente? Não sei. Você está com outra cara. Decidida. Talvez. Olívia sorriu e lhe acariciou a cabeça. Pode ser que sim. Decidida. Escute, Mateus. Hoje eu vou ao distrito com uma advogada. Você e Tiago, depois da escola, não passem pela casa da vovó. Vão direto para a casa da tia Carmen. Eu já falei com ela. Ela vai alimentar vocês. Com uma advogada? Mateus franziu a testa. Por causa do papai? Por causa do papai. E ele vai mesmo embora? Parece que sim. E você não vai detê-lo? Olívia olhou o filho nos olhos. Uns olhos sérios, demasiado maduros para sua idade. Não, Mateus. Eu não vou detê-lo. Se uma pessoa quer ir embora, é porque se sente mal aqui, ou acha que se sente mal, e reter a força não se pode. Isso já não é amor. É uma prisão. E nós, você e Tiago ficam comigo. Eu não vou entregar vocês a ninguém. E o pai de vocês também não vai entregá-los. Ele os ama, só está um pouco perdido. Mateus assentiu. Tiago ficou em silêncio, brincando com a colher na aveia. O mais novo sempre havia sido mais calado, mais tranquilo. Quando os meninos foram para a escola, Olívia se trocou e pôs seu único vestido decente, azul escuro, comprado para um casamento faz 3 anos. Maquiou-se um pouco, embora quase nunca usasse maquiagem. Olhou-se no espelho, pálida, magra, com olheiras, mas o olhar firme. Aonde você pensa que vai? Patrícia apareceu na porta com um roupão desbotado. Você não vai para a fazenda. Hoje pedi folga. Tenho que ir ao distrito. Ao distrito para quê? Por assuntos. Que assuntos? A sogra apertou os olhos com suspeita. Os meus. Olívia pegou sua bolsa e pôs o casaco. Volto ao anoitecer. Espere. Você não pode ir assim. Quem vai preparar o almoço? A senhora, Patrícia. Ou o Diego. Ele tem mãos. Como você se atreve? Mas Olívia já havia saído. Escutou a sogra lhe gritar algo por trás, mas não virou. Até o centro do distrito eram 40 minutos de ônibus. O ônibus passava 2 vezes ao dia, às 8 da manhã e às 6 da tarde.
Olivia sentou-se junto à janela e olhou os campos, os bosques e as cidadezinhas que iam ficando para trás. Inverno, tudo branco, limpo, lindo. No centro do distrito, encontrou o escritório de advocacia sem dificuldade. Na praça central, junto à prefeitura. Um escritório pequeno no segundo andar, 2 cômodos. Na entrada estava a secretária, uma moça de uns 25 anos com óculos e computador. Bom dia, eu vim falar com a Fernanda. Carmen de São Pedro do Rio Claro me recomendou. A senhora tem hora marcada? Não, só... Eu podia pelo menos saber quanto custa a consulta? A moça percorreu Olivia com o olhar. Era notório que estava mal vestida. O vestido velho, o casaco emprestado. A consulta inicial custa R$ 250, meia hora. R250, 00. NACARTEIR, AD. IOLA, NAVIHAVIAEXATAMENTER 250 R0. Na carteira de OL, A. Via Ravia exatamente R 960 R0. Era tudo o que lhe restava do salário passado até que lhe pagassem amanhã. De acordo, eu estou pronta. Espere um momento. A moça entrou no escritório e voltou em 1 minuto. Pode entrar. Fernanda era uma mulher de uns 50 anos, austera, mas com olhos bondosos. Sentou-se em frente a Olivia e apoiou as mãos sobre a mesa. Eu a escuto. E Olivia contou. Contou tudo. Os 8 anos de casamento, como ela sozinha sustentava a família, como Diego não trabalhava. A sogra que a humilhava, que agora o marido queria ir embora e se divorciar. A casa no nome de Patrícia, os meninos. Fernanda escutava com atenção, anotando algo de vez em quando num caderno. Entendo, disse por fim. A situação não é a mais fácil, mas também não é desesperadora. Primeiro, a senhora tem todo o direito de solicitar o divórcio. Não importa quem o inicie, ele ou a senhora. O principal é o que acontecerá com os filhos e com os bens. E o que acontecerá com eles? Por lei, os filhos ficam com a mãe se não houver razões de peso para o contrário. E seu marido não tem tais razões. A senhora trabalha, mantém os meninos, não tem antecedentes criminais. Claro que não. Então, os filhos são seus, e seu marido estará obrigado a pagar pensão por 2 filhos. É a terça parte dos rendimentos dele. Se não trabalha, o juiz fixa um mínimo. Agora é aproximadamente R4.000, 00PURMI, IRI, SPURC, ADAFILH, o R4.000, Harris por me, e ASH, por cada filho, R8.000, GESARS pelos 2. E se ele ocultar os rendimentos, então entramos com uma ação e exigimos a cobrança. Os oficiais de justiça trabalham devagar, mas trabalham. Agora sobre a casa. Está no nome da sua sogra. Sim, mas vocês viveram ali 8 anos como família. Sim. Então, a senhora tem direito a uma compensação. Veja bem, se os cônjuges vivem na casa de um dos pais e investem dinheiro em reparos ou melhorias, ao se divorciar, o outro cônjuge pode exigir uma compensação. Vocês investiram? Olivia pensou. Investiram. Ela comprou tinta com o dinheiro dela quando pintaram as cercas. Trocaram o piso vinílico, ela pagou a metade. Trocaram as janelas faz 2 anos, também saiu do salário dela. Sim, investimos, fizemos reparos. Tem recibos ou notas fiscais? Não, não guardei. Que pena! Mas pode-se tentar provar com testemunhas? Os vizinhos viram que se faziam reparos. Sabem que a senhora gastou com isso? Sim, eles sabem. Carmen sabe de tudo, e pelo menos 5 pessoas mais na cidadezinha podem confirmar. Excelente. Então a senhora solicita o divórcio. Ao mesmo tempo, apresenta uma ação de divisão de bens e de compensação pelas melhorias na casa da sogra, e também pede a pensão. Tudo se pode tramitar ao mesmo tempo. E é caro? A taxa judicial para o divórcio é de R$ 150, 00. A 6 A. O D I D I V E S A. O D I B E N S D E P E N D E D O V A L O R R E C L A M A D O. MASPODE,
EMEUSHONORAHRIOSE. SEISENORAEASHRIOSSEASSEASSEASSEASSEASSEASSEASSEA. Girl mararai piorarau 150 ada thiau ciau ou de divisa. O de bens depende do valor reclamado, mas pode se pedir ao juízo um adiamento ou pagamento em parcelas se sua situação racia. O econo, mica fordif ao si emocionor a rios. Se a senhora estiver disposta a reunir os documentos por conta per o priaeus o assessoro e ajudo como os escritos, saíra por R$ 5.000. Pode-se pagar em partes, R$ 5.000. Olivia engoliu em seco. Era quase 3 vezes seu salário mensal. E se eu fizer sozinha, sem a senhora? Pode tentar, mas é complicado. Há muitos detalhes, e se algo for apresentado errado, o juiz pode rejeitar. Depois terá que refazer tudo, e será mais caro. Eu aconselharia à senhora que, pelo menos no princípio, conte com uma advogada. Olivia ficou em silêncio pensando. R$ 5.000. Mas que outra opção tinha? Resignar-se. Ficar sem nada. De acordo, disse com firmeza. Eu aceito. Pagarei em partes, R$ 1.000 por mês. Pode ser, assentiu Fernanda. Então eu lhe dou a lista de documentos que tem que reunir, e em uma semana a senhora volta, e começamos a preparar a petição. Olivia saiu do escritório com uma folha cheia de anotações em letra pequena. Tinha que reunir a certidão de casamento, as certidões de nascimento dos meninos, um contra-cheque do salário, outra de composição familiar. Muitas coisas, mas tudo isso se podia fazer. No ônibus de volta, Olivia sentiu de repente como se lhe tivessem tirado um peso de cima. Sim, o difícil apenas começava. Sim, o dinheiro era pouco. Sim, haveria brigas, mas agora sabia o que fazer. Tinha um plano. Em casa, a esperava um escândalo. Onde você estava? Patrícia se jogou em cima dela assim que cruzou a porta. Você não preparou o almoço. Diego ficou com fome até às 3 da tarde. Diego é um homem adulto. Podia ter feito um omelete. Que jeito é esse de me falar? Um normal. Olivia tirou o casaco e passou para a sala. Diego estava sentado no sofá, com um semblante sombrio. Onde você estava? Rosnou ele. No centro do distrito, com a advogada. Silêncio. Diego levantou a cabeça e a olhou fixo. Com uma advogada? Para quê? Porque você quer se divorciar. Então, vamos nos divorciar. Mas pela via legal. Pela via legal, repetiu ele. Patrícia entrou atrás de Olivia, cruzando os braços no batente da porta. E com que direito você fala de leis? Vivia na minha casa, comia o que era meu, o que era dele. Olivia se voltou para ela. E quem cozinhou nesta casa nos últimos 8 anos? Quem lavou? Quem limpou? Quem cuidou da senhora quando teve o infarto? Eu. Assim, eu tenho direito a uma compensação. Você está louca? Gritou Diego, pondo-se de pé. Que compensação nem nada. Você era minha esposa. Era seu dever cuidar da casa. Meu dever? Olivia soltou um sorriso amargo. E o seu dever era ganhar dinheiro? Onde ele está, Diego? Você trabalhou uns 3 meses em 8 anos. O resto, você passou jogado no sofá. Então, cale a boca. A advogada me explicou tudo. Eu vou apresentar a petição de divórcio, de pensão e de compensação pelas melhorias na casa, e além disso, pela divisão de bens. Que bens? Guinchou Patrícia. Tudo aqui é meu. Nem tudo. O televisor nós compramos com o meu dinheiro. O refrigerador também. A máquina de lavar igual e a metade dos móveis. Assim são bens conjugais. Metade é minha. Diego ficou de boca aberta. Patrícia ficou vermelha como um tomate.
Você é uma víbora, uma ingrata. Nós te demos teto, te alimentamos, e você... Eu trabalhei para vocês 8 anos, disse Olivia com voz firme. Acabou. Ou me pagam a compensação, ou resolvemos no juizado. Vocês decidem. Não vamos te dar nada, gritou a sogra. Nem um centavo. Suma daqui, fora da minha casa. Está bem, assentiu Olivia. Mas eu levo meus filhos e minhas coisas, e amanhã mesmo apresento a petição. Assim, preparem-se. Foi para o quarto dos meninos. Tirou de debaixo da cama uma velha mala e começou a guardar sua roupa. As mãos não tremiam, a voz tranquila. Por dentro sentia algo frio e sólido como gelo. Não se atreva a levar os meninos, irrompeu Diego no quarto. Eles são meus filhos. Seus, respondeu Olivia sem olhá-lo. Mas você está os deixando. Você vai para São Paulo para sua nova vida. Assim, eles ficam comigo. Eu não os abandono. Eu vou ajudar. Ajudar? Olivia se voltou para ele. 8 anos sem ajudar. E agora vai fazer isso. Eu vou trabalhar. Mandar dinheiro. Claro. Pois então assine o documento de renúncia à custódia. Que documento? Eu não vou assinar nada. Então, fique aqui conosco. Procure trabalho em São Pedro do Rio Claro ou na cidade vizinha. Sustente sua família como deve fazer um homem. Mas se você for, significa que renuncia. Diego se movia nervoso, passando o peso de um pé para o outro. Olivia o via debater-se, partir-se entre a vontade de fugir para São Paulo e a consciência de que era uma covardia. Diego! Patrícia entrou flutuando no quarto. Pegou o filho pelo braço. Não a escute, ela está te chantageando. Você vá, consiga trabalho. Os meninos nós recuperamos depois. Pela via legal. Pela via legal? Olivia soltou uma gargalhada curta. Que interessante. Vocês não têm dinheiro para advogados. Eu sim, e tenho testemunhas. Toda a cidadezinha sabe que eu sozinha criei os meninos. Então tentem. Fechou a mala e prendeu os fechos. Levantou-a. Pesada, mas podia com ela. Eu vou para a casa da Carmen. Passaremos a noite lá, e amanhã apresento a petição. Espere. Diego lhe agarrou a mão. Olivia, para que fazer assim? Vamos resolver numa boa. Eu vou, me estabilizo. Te mando dinheiro. Você fica aqui com os meninos. Para que o juizado? Resolver numa boa? Olivia soltou sua mão. 8 anos. Eu tentei resolver numa boa. 8 anos me calando, aguentando. Acabou. Agora será pela lei. Saiu do quarto, cruzou o corredor, pôs o casaco e o cachecol. Você vai se arrepender, gritou Patrícia por trás. Nós vamos te deixar na rua. Você vai ficar como uma mendiga. Olivia se virou na porta. Eu já sou uma mendiga. Pior não pode ser. Mas vocês sim vão se arrepender. Caminhou pela neve crocante até a casa de Carmen. Ela abriu logo, como se a esperasse. Entre, Olivia. Eu já pus o chá. Na cozinha quente de Carmen cheirava a pão de queijo e canela. Os meninos estavam sentados fazendo a lição de casa. Ao ver a mãe com a mala, se olharam entre si. Mãe, nós vamos embora de lá? Perguntou Mateus em voz baixa. Vamos, filho. Por enquanto para a casa da tia Carmen. Depois veremos. E você faz bem. Assentiu Carmen, servindo-lhe. Ficarão aqui o tempo que precisarem. Eu tenho um quarto livre. E amanhã cedo você vai falar com o juiz. Apresenta sua solicitação. Olivia segurou a xícara quente entre as mãos e deu um gole. Chá doce e forte. Como era bom se sentir assim. Obrigada, Carmen. Não me agradeça. Todos estamos com você. Toda a cidadezinha sabe o quanto você trabalhou e como te trataram. Assim, testemunhas não vão te faltar. Não se preocupe. Eu não me preocupo, disse Olivia, deixando a xícara sobre a mesa. Já me cansei de me preocupar. Agora eu vou agir. É assim que se fala. Que o Diego e a mãe dele se virem sozinhos. Agora veremos quanto aguentam sem você. Naquela noite, Olivia se deitou no catre de Carmen e ficou olhando o teto. Os meninos dormiam ao lado dela em um colchão no chão, respirando de forma regular e tranquila. Pela primeira vez em 8 anos, Olivia não sentia um peso no peito. Sim, as dificuldades seguiam adiante. Sim, o dinheiro era pouco. Sim, por agora não tinham onde morar.
mas era livre. Livre de humilhações, de reproches, daquela culpa pegajosa que Patrícia havia lhe inculcado por anos. Livre. E essa era a melhor recompensa por 8 anos de aguentar. Amanhã começaria uma nova vida, difícil, mas sua. E Olivia estava pronta para lutar por ela até o final. Pela manhã, a despertou o cheiro de pão de queijo. Carmen já estava na cozinha, cantarolando enquanto se movia de um lado para o outro. Os meninos também estavam acordados, sonolentos, sentados à mesa. Bom dia, disse Carmen, deixando um prato de pão de queijo quentinho. Comam enquanto está quente. E você, Olivia? Depois do café da manhã, vá direto para o fórum. Eu já falei com a Rosa, a que trabalha no cartório. Diz que você vá às 10. Ela vai te guiar em tudo. Obrigada, Carmen. Ah, não agradeça tanto. Somos vizinhas a vida toda. Temos que nos ajudar. Depois do café da manhã, Olivia reuniu todos os documentos que pôde encontrar. A certidão de casamento, as certidões de nascimento dos meninos, sua carteira de trabalho. Pôs o mesmo vestido azul, penteou-se e olhou-se no espelho. O rosto pálido, mas decidido. Mãe, vamos para a escola? Perguntou Tiago. Claro, tem que estudar. A tia Carmen vai acompanhar vocês. E você? Eu vou ao distrito. Depois passo para buscar vocês. Outra vez o ônibus em direção ao centro do distrito. Olivia sentou-se junto à janela, observando as paisagens familiares. A cidadezinha de São Pedro do Rio Claro passava lentamente em frente aos seus olhos. Ali estava sua casa velha, torta, com fumaça saindo pela chaminé. Perguntou-se o que estariam fazendo Diego e a mãe dele. Certamente gritando, culpando-a por tudo. Mas a ela não importava. Pela primeira vez em 8 anos, não lhe importava nada. No edifício do fórum, encontrou a secretaria administrativa sem dificuldade. Rosa, uma mulher robusta de uns 50 anos com rosto amável, a recebeu com um sorriso. Você é a Olivia de São Pedro do Rio Claro. Carmen me ligou. Entre, sente-se. Eu te explico tudo agora. Rosa pegou vários formulários e os estendeu sobre a mesa. Olhe, este é o da solicitação de divórcio. Você o preenche assim. Seus dados, os de seu esposo, a causa. Pode pôr simplesmente incompatibilidade de gênios. Este outro é para a pensão alimentícia. Escreve o rendimento de seu esposo, se souber. Se não, ponha que não trabalha, e o juiz fixará uma quantidade mínima. E este é o de divisão de bens. Este é mais complicado. Você tem que enumerar tudo o que compraram durante o casamento. Olivia escutava atenta, assentindo. Rosa lhe explicava com paciência, mostrando-lhe exemplos. Em 1 hora, tudo estava pronto. 3 solicitações escritas com letra clara e regular. Muito bem, disse Rosa, aprovando. Agora tem que pagar a taxa judicial, R$ 150 pelo divórcio. E pela divisão de bens, você pode pedir um adiamento. Escreva uma nota dizendo que sua situação econômica é difícil. Olivia pagou os R$ 150,00. U, L, T, I, M, O, D, I, N, H, E, I, R, O, Q, U, I, L, H, I, R, I, S, T, A, V, A, N, A, C, A, R, T, E, E, R, A, S, O, R, F, I, C, A, R, A, M, R, 150, aus, to, O, U, dar, L, T, I, morinheiro, queller estava na carteira. Sil, né, ficaram R$ 160 até que lhe pagassem no dia seguinte. Pronto, disse Rosa recebendo os documentos. O caso está no juizado. Vão citá-la para a audiência dentro de 2 ou 3 semanas. Enviarão a notificação por correio ao seu esposo também. E prepare suas testemunhas. Quem pode confirmar que você investiu dinheiro nos reparos da casa? Carmen. Também Mônica. A vizinha. E a dona Isabel, a mais velha. Ela viu tudo e se lembra. Perfeito. Que venham ao fórum quando chegar a citação. E traga também um contra-cheque do seu trabalho, seu salário e uma carta que diga que você é boa funcionária. Isso vai te ajudar. Olivia saiu do juizado com alívio. O primeiro passo estava dado. Agora só restava esperar. Naquela tarde, ao regressar a São Pedro do Rio Claro, Diego a estava esperando no portão da casa de Carmen. Estava de pé junto à cerca, nervoso. Olivia, saia. Temos que conversar. Ela saiu para a varanda.
Carmen se debruçou na janela, mas não disse nada. O que você quer, Olivia? Por que está fazendo tudo isso? Diego falava em voz baixa, com tom culpado. Para que meter o juizado? Podíamos nos separar em paz. Em paz? Olivia cruzou os braços. O que seria em paz? Você vai para São Paulo, me deixa com os meninos e eu devo ficar calada? Eu não estou te deixando. Eu vou ajudar. Com o que você vai ajudar? Você não tem trabalho. 8 anos sem querer trabalhar. Sim, eu queria, mas as coisas não davam certo. Não davam certo. Olivia sorriu com ironia. E agora vão dar. Diego, sejamos sinceros. Você não quer trabalhar. Nunca quis. Você se acostumou a que eu bancasse tudo. E agora acha que na capital será mais fácil. Pois vá, mas sem mim. E os meninos? Os meninos ficam comigo. E você vai pagar pensão por lei. A terça parte do seu rendimento, ou uma soma fixa. 8.000 reais mensais pelos dois. 8.000 reais? Diego quase saltou. Você está louca? De onde eu vou tirar isso? Trabalhando. Assim você tirará. E se não trabalhar, o juizado vai te cobrar. Diego coçou a cabeça incomodado. Depois disse em voz mais baixa. Podíamos evitar o juizado. Resolver numa boa. Eu te mandarei a metade do meu salário e também algo para os meninos. Olivia negou com a cabeça. Você me acha ingênua, Diego. Você ainda não ganhou um único centavo em São Paulo. Talvez nem consiga trabalho. E eu devo ficar esperando. Não haverá acordo. Tudo será pela lei. E mais uma coisa. Eu vou pedir compensação pelos reparos. Com o meu dinheiro, compramos o piso vinílico, colocamos as janelas, pintamos a cerca. A metade desse dinheiro eu vou recuperar. Que metade? Essa casa é da minha mãe. E daí? Eu vivi aqui. Eu investi. Tenho direito. A advogada disse isso. Minha mãe vai enlouquecer. Pois que enlouqueça. 8 anos ela me chamou de tonta. Agora veremos quem é a tonta. Diego ficou um momento mais, depois fez um gesto com a mão e se foi. Olivia o olhou se afastar, alto, curvado, com a velha jaqueta. Alguma vez ela o havia amado. De verdade, havia acreditado que formariam uma família feliz, mas a vida havia se revelado outra coisa. No dia seguinte, Olivia recebeu seu salário. R. 1.800, L. O G. O P. A G. O U. R. 1.800 reais. Logo pagou R. 1.000 reais. A Fernanda, a advogada. Deu 300 reais a Carmen por tê-la hospedado. Carmen, a princípio, não quis aceitar, mas Olivia insistiu. Carmen, você me alimenta? Me dá teto? É o mínimo que posso fazer. Restaram 500 reais para todo o mês. Comida, transporte, imprevistos. Calculou rápido. Pouco, mas daria, se nada saísse mal. Uma semana depois chegou a citação judicial. A audiência foi marcada para o dia 23. Olivia, Diego e Patrícia, como proprietária da casa, deviam se apresentar diante do juiz. Olivia logo foi ver Carmen, Mônica e a velha Dona Isabel. Pediu que fossem testemunhar. Todas aceitaram. Claro que sim, Olivia, assentiu Mônica. Todos sabemos o quanto você trabalhou e como te trataram. Diremos ao juiz toda a verdade. Enquanto isso, na casa de Patrícia também não havia calma. Diego oscilava entre o desejo de ir embora e o medo do juízo. Sua mãe tentava animá-lo, embora também estivesse nervosa. Não se preocupe, Diego, lhe dizia, servindo-lhe chá. Não daremos nada a essa bruxa, nem um centavo. A casa é minha. Eu sou a dona. E os meninos? São seus. Você tem o direito de vê-los, mãe. Mas ela já entrou com a ação. Tem advogada. E nós, ninguém. E para que precisamos de advogada? Temos a razão. Ela viveu na minha casa, usou minhas coisas. Além disso, era o dever dela cuidar do lar. Que compensação nem nada. Mas o juiz poderia decidir outra coisa. Não vai. Nem se atreva a pensar nisso. Vá para São Paulo como planejou. Consiga trabalho. Que ela fique aqui com os meninos. Nós ganharemos no juizado. E ainda por cima ela sairá nos devendo. Diego bebia seu chá em silêncio. Tudo isso o enjoava. Sua mãe, sua esposa, o juízo, ele mesmo. Queria ir embora, começar de novo. Mas não assim, entre gritos e brigas. E também estava Gabriela.
Gabriela Souza, a mulher que conheceu nas redes meses atrás. Vivia em São Paulo. Trabalhava de vendedora numa loja. Bonita, arrumada, alegre. Escrevia para ele todos os dias, mandava fotos, o convidava a vê-la. Dizia que o ajudaria a conseguir trabalho, que tinha contatos numa fábrica. Diego nunca falou de Gabriela a Olívia. Tinha vergonha, mas foi por Gabriela que decidiu se divorciar. Pensou que se divorciaria. No dia 23, Olívia se levantou às 5 da manhã. Não havia dormido. Pôs o vestido azul, penteou-se, maquiou-se um pouco. Os meninos ainda dormiam. Ficariam com Carmen. Não havia razão para que vissem tudo aquilo. Carmen também se arrumava. Eu vou com você. Vou depor. Mônica também prometeu vir. E Dona Isabel. Obrigada, amigas. Nada que agradecer. É por justiça. 8 anos trabalhando como uma mula. Já é hora de que você receba o que é seu. No fórum fazia frio e cheirava a papéis oficiais. Olívia se sentou num banco do corredor, esperando. Ao seu lado, Carmen, Mônica e a velha Dona Isabel. Em frente, Diego e sua mãe. Patrícia nem sequer a olhava. Virava o rosto com um ar de superioridade. Diego estava inclinado sobre o celular. Às 10, os chamaram para a sala. A juíza, uma mulher de uns 60 anos com óculos e expressão severa, estava sentada atrás da mesa. Ao seu lado, a secretária tomava notas. Sentem-se, por favor, disse a juíza. Caso de divórcio entre Olívia e Diego. Também a ação de pensão alimentícia e divisão de bens. Parte demandante, Olívia. Demandados, Diego e Patrícia, como proprietária do imóvel. Todos presentes? Sim, respondeu Olívia. Presentes, murmurou Diego. Olívia, exponha o motivo de sua demanda. Olívia se levantou. As mãos tremiam um pouco, mas a voz saiu firme. Meritíssima, solicito a dissolução do meu casamento com Diego devido a que a convivência se tornou impossível. Meu esposo anunciou que se mudará para outra cidade e quer se divorciar. Estou de acordo com o divórcio. Também peço a pensão alimentícia para meus 2 filhos menores de 14 e 12 anos. Meu esposo não trabalha. Por isso solicito que se fixe uma quantidade mensal de 4.000 reais por cada filho. Entendo. Diego, você aceita a demanda de divórcio? Diego se levantou, incomodado. Sim, eu aceito. Não funcionou entre nós. E está de acordo com o valor da pensão? Não. É demais. Eu ainda não tenho trabalho, mas planejo conseguir um. Sim, eu planejo. Então a pensão será estabelecida. Agora sobre a divisão de bens. Olívia, exponha seus pedidos. Meritíssima, eu vivi 8 anos na casa da minha sogra. Durante esse tempo, com o meu dinheiro se fizeram reparos. Trocamos o piso vinílico, colocamos janelas de PVC, pintamos a cerca. Solicito uma compensação pela metade dessas melhorias. O valor total é de uns R$ 120.000, AMINH, APART e R$ 120.000. A minha parte R$ 60.000. Isso é mentira! Gritou Patrícia pondo-se de pé. Ela não pôs um centavo. Eu paguei todo o conserto. Sente-se, por favor, ordenou a juíza com tom severo. Terá oportunidade de falar. Olívia, tem provas? Tenho testemunhas que podem confirmar que os reparos foram feitos e que eu os paguei. Bem, chamem as testemunhas. A primeira foi Carmen. Levantou-se e se aproximou da tribuna. Carmen, conte-nos o que sabe sobre este caso. Sou vizinha da Olívia. Vivemos casa por casa. Eu vejo tudo, sei de tudo. Olívia trabalhou 8 anos na fazenda, sozinha, tirando a família adiante. Diego não trabalhava. Passava o dia jogado no sofá. Quando trocaram as janelas faz 2 anos, Olívia me disse que as pagava com o salário dela. A metade, com certeza. E o piso vinílico também. Eu me lembro que ela foi ao distrito, buscou preços, economizou. E Patrícia, a única coisa que fazia era insultá-la. Chamava de tonta, morta de fome, na frente de todos. Obrigada. Pode se sentar. Próxima testemunha. Mônica contou o mesmo. Depois falou a anciã Dona Isabel. Falava devagar, mas com firmeza, confirmando cada palavra de Olívia. A juíza escutava com atenção,
tomando notas. Olivia, outra pergunta. Por que saiu da casa com seus filhos? Por que meu esposo anunciou o divórcio e minha sogra começou a me insultar na frente dos meninos? Eu não queria que escutassem isso. Agora vivemos com uma vizinha. Entendo. Diego, você se opõe a que os meninos fiquem com a mãe? Que vivam com ela. De todo modo, eu vou embora. Bem, Patrícia, deseja acrescentar algo? A sogra se levantou e começou a falar atropeladamente. Meritíssima, tudo é mentira. Ela mente. Ela não pôs um centavo. Essa casa é minha. Eu a construí. Vivi nela a vida toda. E ela, uma caipira tonta, morta de fome. 8 anos vivendo às minhas custas, comendo minha comida, e agora ainda quer dinheiro. Peço que não insulte, interrompeu a juíza. Tem provas de que a senhora pagou os reparos? Bom, eu não guardei os recibos, mas foi com o meu dinheiro. E qual é o seu rendimento mensal? Minha pensão, R$ 1.700. Com uma pensão de R1. 700. 00TROCOU, JANILASQ, USUSTAMAOREDORDER. 1.700, 00 trocou janelas que custama ao redor de R$ 40.000. Bom, eu fui economizando. E Olivia não podia economizar? O salário dela é baixo, R$ 1.800, suficiente para economizar em 2 anos. Mais ainda se o esposo não trabalhava e não gastava consigo mesmo. Patrícia se sentou, vermelha, furiosa. A juíza revisou os documentos uma vez mais e escreveu algo. Bem, declaro um recesso de 15 minutos. Depois anunciarei a sentença. Esses 15 minutos se fizeram eternos. Olivia estava sentada no banco com as mãos entrelaçadas. Carmen a segurou pelos ombros. Fique calma, Olivia. A juíza é razoável, você viu? Ela entendeu tudo. Oxalá. Finalmente os chamaram de novo. Todos entraram na sala e se sentaram. A juíza se pôs de pé e começou a ler a sentença. Em nome da República Federativa do Brasil, o tribunal resolve. Dissolve-se o matrimônio entre Olivia e Diego. Os filhos menores ficam sob a custódia da mãe. Ordena-se a Diego pagar uma pensão mensal de R$ 8.000 PILAMANUT INC o D, o SD, o ISM, IN, o RISAT, E, Q, I, A, L, C, A, N, C, E, M, A, M, A, I, O, R, I, D, A, D, E. O, R, D, I, N, A. S, I, A, P, A, T, R, A, C, I, A, P, A, G, A, R, A, O, L, R, V, I, A, U, M, E, C, O, M, P, I, N, S, A, C, A, C, A, O, D, I, R, 8.000, o pela manutenção, R, C, A, O, dos 2 menoresat, I, que alcance uma maioridade, ordena-se a pátria, A, te apagará a, via uma compensa, C, R, C, A, o der 60.000 SAR pelas melhorias realizadas na moradia. A sentença entra em vigor em 1 mês se não for apresentada a apelação. Olivia escutou essas palavras e ficou sem ar. Havia ganhado. Ganhado de verdade. R$ 60.000. Quase 3 anos de salário. Dinheiro para viver. Para os meninos. Isso é uma injustiça, um roubo. Patrícia explodiu. Eu vou denunciar. Tem direito a apelar. Respondeu a juíza com calma. Mas a sentença se mantém vigente, a não ser que haja motivos graves para revogá-la. Olivia saiu do fórum com as pernas tremendo. Carmen e Mônica a abraçaram, a felicitaram. Bem feito, Olivia. Você conseguiu. Não acredito ainda. Acredite. A justiça foi feita. Diego e sua mãe saíram atrás. Patrícia chorava soluçando. Diego a levava pelo braço, cabisbaixo. Olivia os alcançou na parada do ônibus. Patrícia! A sogra se virou e a olhou com ódio. O que mais você quer? Já nos roubou bastante. Não roubei nada. Só recuperei o que era meu. O que ganhei com o meu trabalho. Vocês me humilharam 8 anos. Me chamaram de tonta, morta de fome. A senhora se lembra? Porque você é uma caipira idiota. Pode ser, assentiu Olivia. Mas esta caipira idiota agora tem dinheiro e seus filhos. E a senhora com uma dívida de R$ 60.000. Pense nisso. Deu meia volta e caminhou para o seu ônibus. Pela primeira vez em 8 anos, se sentiu leve como uma pluma. Passaram-se 2 semanas depois do juízo. Diego foi para São Paulo em silêncio, sem se despedir. Só empacotou uma bolsa e subiu no ônibus da manhã. Patrícia ficou sozinha na casa grande e vazia, e isso foi só o começo dos seus problemas.
Enquanto isso, Olívia vivia na casa de Carmen, trabalhava na fazenda e economizava. Os 60 mil reais de Patrícia ainda não chegavam. A sogra se negava a pagar, embora a sentença já fosse firme. Olívia sabia que teria que recorrer aos oficiais de justiça, mas não tinha pressa. O tempo estava do seu lado. Diego também não mandava a pensão. Ligava de vez em quando. Dizia que estava procurando trabalho, que logo enviaria dinheiro. Olívia escutava sem acreditar numa palavra. Já conhecia o valor de suas promessas. Os meninos se acostumaram à nova vida. Na casa de Carmen, tudo era amplo, quente e acolhedor. Mateus e Tiago faziam a lição de casa na cozinha e ajudavam com os afazeres. O mais velho, inclusive, começou a trabalhar um pouco. Cortava lenha para os vizinhos, levava água aos idosos. Ganhava uns R30, 00 ou R30, ou R40 por semana, e os entregava à mãe com orgulho. Mãe, para você, para a comida. Olívia olhava o filho e o coração se apertava. 14 anos. E já entendia o que era o dinheiro, a responsabilidade. Mateus, obrigada, filho. Mas é seu. Gaste em você. Não, mãe, eu ajudo. Somos família. Família. Sim, isso eram. Sós, sem Patrícia. Mas forte. Verdadeira. E na casa de Patrícia, tudo ia de mal a pior. Viver sozinha se tornava impossível. Não podia rachar a lenha, não tinha força. Tirar água do poço era pesado. Cultivar a horta na primavera, impensável. Antes de tudo isso, Olívia se encarregava, ou pelo menos fazia Diego se encarregar. A princípio, os vizinhos a ajudavam, mas com o tempo se cansaram. Todos sabiam como Patrícia havia tratado Olívia. E agora muitos diziam. Ela mesma procurou. Expulsou sua nora. Pôs o filho contra ela. E aí tinha o resultado. Vivia sozinha. A situação se tornou especialmente dura quando chegaram os frios. Era preciso acender o fogão todos os dias. E não restava lenha suficiente. Patrícia tentou rachá-la por conta própria, mas terminou deixando o machado cair no pé. Por sorte, não foi grave. Não lhe restou outra opção senão ir pedir ajuda ao vizinho Raimundo. Raimundo, me ajude, pelo amor de Deus. Estou congelando. Raimundo, um homem de uns 60 anos, forte e trabalhador, a olhou com seriedade. Patrícia, eu te ajudaria, mas me lembro bem de como você tratava nossa Olívia. 8 anos a manteve como escrava e agora vem pedir ajuda. Raimundo, eu sou velha, estou doente, tenho o coração ruim. Todos temos coração. Olívia também tinha, mas ela não se queixava, trabalhava. E você a chamava de tonta. Pois agora se vire sozinha. Deu meia volta e se foi. Patrícia ficou parada em frente ao seu portão, sentindo como a raiva e o ressentimento lhe apertavam o peito. Como podia ser? Havia vivido a vida toda naquela cidadezinha. E agora, ninguém a ajudava. Foi a outros vizinhos. O resultado foi o mesmo. Alguns a ajudavam um pouco por pena ou por compaixão cristã, mas o faziam a contragosto, com reproches. Um mês depois chegou um novo problema. Patrícia devia pagar a Olívia os R60 mil, 00. O PRAZ OERAD 2MISIS. DUCONTRAEORIOCOMEC ARCARIAMAPENAEORARSEUSBANS R60 mil Lazariaço prazo era de 2 meses, do contra Rio Come CARCARIAMA penhorar seus bens, R60 mil é 0. De onde tirar isso? Sua pensão era de R$ 1.700. Mesmo que não gastasse nada, precisaria de quase 3 anos para juntar essa quantidade. E de que viver enquanto isso? Ligou para Diego. Ele atendeu de má vontade, com aborrecimento. Mãe, mal dá para eu sobreviver. De onde eu vou tirar 60 mil reais? Diego, tudo isso é por sua culpa. Você quis casar com ela. Agora pague as consequências. Mãe, eu não posso. Acabei de entrar na fábrica. Ainda nem recebi e tenho que pagar o aluguel. E eu, o que faço? Vão me arruinar. Não sei, mãe. Venda algo ou peça emprestado. Diego desligou. Patrícia ficou chorando na cozinha. 60 mil reais. Era uma fortuna. Vender algo. Não tinha o que vender. A casa era velha, meio caindo aos pedaços. Quem a compraria? O terreno? 6 metros de mato seco. A vaca havia morrido faz 3 anos.
E nunca houve dinheiro para outra. Tentou pedir emprestado a conhecidos, mas todos se negaram. Alguns não tinham dinheiro, outros simplesmente não queriam se meter em problemas. Patrícia, eu adoraria ajudar, mas eu também estou endividada, disse uma. Desculpa, mas eu preciso do dinheiro para os meus remédios, respondeu outra. E uma terceira foi mais direta. A senhora maltratou Olívia durante anos. Agora colhe o que plantou. A senhora procurou por isso. Patrícia voltava para casa furiosa, magoada. Todos estavam contra ela. Todos. Por acaso era sua culpa querer uma vida melhor para seu filho? Era a mãe dele, tinha direito. O tempo passava. Os funcionários começaram a ligar para ela, ameaçando penhorar suas coisas. Patrícia caminhava pela casa sem rumo, sem saber o que fazer. E então aconteceu o inesperado. O coração voltou a falhar. Uma noite, enquanto dormia sozinha em seu quarto gelado, sentiu uma dor tão forte que não podia respirar. Tentou alcançar a mesa onde guardava os remédios, mas não conseguiu chegar. Caiu no chão, bateu na beirada da cama e ficou ali jogada no chão frio, arquejando, tentando pedir ajuda. Pela manhã, sua vizinha, a própria Carmen, a encontrou. Tinha passado para vê-la e a achou estendida no chão, quase sem vida, roxa. Meu Deus! Exclamou Carmen. Ajoelhou-se, tomou o pulso, fraco, mas presente. Chamou a ambulância imediatamente. Demoraram 40 minutos para chegar. Levaram-na ao Hospital Municipal do Distrito. Diagnóstico: infarto. O segundo em 3 anos. A internaram na UTI. Carmen ligou para Diego. Ele chegou 3 dias depois, pedindo licença no trabalho com dificuldade. Chegou pálido, assustado. Como ela está? Mal, disse o médico. O infarto foi extenso e ela está muito debilitada. Parece que não se alimentava bem e vivia sob muito estresse. Precisa de repouso e cuidados. Depois da alta, alguém terá que atendê-la. O senhor pode fazer isso, Diego? Ele guardou silêncio. Podia. Vivia em São Paulo, tinha trabalho e agora estava com Gabriela. Como ia cuidar da mãe? Eu não sei. Tenho que trabalhar. Então procure uma enfermeira ou uma casa de repouso. Diego ficou branco. Minha mãe? Para um asilo? E o que o senhor propõe? Ela não pode viver sozinha. Precisa de vigilância constante. Diego saiu do hospital desorientado. O que fazer? Deixar o trabalho? Voltar para São Pedro do Rio Claro. Mas lá não havia nada. Nem emprego, nem futuro. E se Gabriela soubesse que voltava para o interior, certamente o deixaria. Contratar uma enfermeira? Com que dinheiro? Seu salário era de R$3.000. AMETADEVIADESTINARAEPNSA OEMBORAAINDANA ESTAVAECONOMIZANDOPARAAENTRADADOAPARTAMENTO GABRELAHAVEIALEEPROMETIDO CROESIJA UNTASSEMER 3.12 Dertil a meta de devia destinar a ti pensa o emboraindan o fizesse. Estava economizando para entrada do apartamento. Gabriela havia prometido que se juntassem R$40.000 poderiam pegar um financiamento juntos. Um asilo. Sua mãe o odiaria. Além disso, custava caro. Diego sentou-se na parada de ônibus e fumou um cigarro atrás do outro. Então, seu telefone tocou. Era a Olívia. Diego, eu soube da sua mãe, disse ela. Carmen me contou. Como ela está? Respondeu, surpreso que ela ligasse. Mal. Infarto. Eu sei. Escute, posso te ajudar? Sim, posso levá-la comigo. Cuidar dela. Diego não podia acreditar. Olívia, você fala sério? Depois de tudo o que ela te fez? Sério. Ela está doente. É velha. Não tenho pena, mas não se pode deixar uma pessoa jogada. Além disso, é a avó dos meus filhos. Mas você... Você a processou? Sim. E ganhei. Ela me deve os 60.000 reais. Que a dívida seja cancelada. Eu cuido dela e a dívida se apaga. De acordo. Diego guardou silêncio. Era a solução perfeita.
Sua mãe estaria atendida. Ele não teria que voltar. E a dívida desapareceria. Você de verdade conseguirá fazer isso, Olivia? Claro. Não é a primeira vez que cuido de doentes. Faz 3 anos, quando ela teve o primeiro infarto, eu cuidei. Você já se esqueceu? Não, não me esqueci. Diego fechou os olhos, envergonhado. Sentia tanta vergonha que quis desaparecer. Então fica assim, disse Olivia. Quando derem alta, eu a levo comigo. Só temos que assinar os papéis de que a dívida está quitada. Nós assinamos. Olivia, obrigado. Não me agradeça. Não o faço por você, nem por ela. Faço por mim, para dormir tranquila. Uma semana depois, deram alta a Patrícia. Olivia foi buscá-la de táxi. Não tinha outro meio, mas não se importou em gastar. Tirou-a do hospital e a levou para sua casa, isto é, para a de Carmen, onde ainda morava. Carmen lhe cedeu um quarto separado. Pôs lençóis limpos, um criado mudo com remédios e um abajur. Patrícia estava pálida, magra, indefesa. Olhava para Olivia sem poder pronunciar palavra. Em seus olhos se misturavam medo, vergonha e desconcerto. Descanse, Patrícia, disse Olivia, ajeitando o travesseiro. Vou lhe trazer chá. Por quê? Por que você está fazendo isso? Sussurrou a sogra com voz rouca. Porque é preciso fazer. Porque não se pode de outra forma. Mas eu te fiz tanto mal. Eu sei. Eu me lembro. Mas já não importa. A senhora está doente. Precisa de ajuda. E eu vou ajudar. As lágrimas correram pelas bochechas de Patrícia. Chorava em silêncio, com amargura, compreendendo de repente que havia humilhado durante 8 anos a mesma pessoa que agora a estava salvando. Me perdoe, sussurrou. Me perdoe, Olivia. Eu a perdoo, respondeu Olivia, sentando-se na beirada da cama. Mas não volte a fazê-lo. Não se deve humilhar as pessoas, e menos ainda quem está perto, quem te estende a mão. Eu entendo. Agora eu entendo. Olivia cuidava da sogra como de uma mãe. Dava-lhe de comer, passava-lhe os medicamentos, punha compressas, a ajudava a se levantar. À noite, levantava se ela se sentia mal. Os meninos também ajudavam, traziam água, alcançavam os comprimidos ou simplesmente se sentavam para conversar com ela. Patrícia, pouco a pouco, começou a melhorar, e com cada dia que passava, compreendia mais o tamanho do erro que havia cometido, o quão cega e injusta tinha sido. Uma noite, enquanto Olivia tricotava umas meias junto à cama, Patrícia falou: Olivia, eu vivi minha vida toda da maneira errada. Por que diz isso? Porque sempre pensei só em mim, nas minhas ofensas, nos meus desejos. Sempre achei que o mundo me devia algo, que Diego me devia algo, que você tinha que me servir porque eu era a sogra. Mas o resultado é que eu era quem lhes devia a todos. Eu deveria ter sido grata, deveria ter valorizado. Patrícia, já não pense nisso. O passado não se pode mudar. Eu sei, mas quero que você saiba. Eu estava errada. Você é boa. Melhor do que muitos. Melhor do que eu, sem dúvida. Olivia guardou silêncio. O que podia dizer? A sogra finalmente havia aberto os olhos, embora a um preço demasiado alto. Uma semana depois, Diego ligou. Sua voz soava estranha, culpada e confusa ao mesmo tempo. Olá, Olivia. Como está a mamãe? Melhor. Já se levanta e caminha pelo quarto. Que bom. Escute. Eu queria avisar. Este mês não vou poder te mandar a pensão. Olivia esperava, mas doeu de igual modo. Entendo. E o próximo? Eu não sei. Aqui tudo está mal. Me demitiram do trabalho. Como assim te demitiram? Eu não me dei bem com o chefe. Ele me dava tarefas e eu não conseguia terminar. Diz que não me esforço. Enfim, ele me mandou embora. Olivia suspirou. O mesmo de sempre. Diego sempre encontrava uma desculpa. E agora o que você vai fazer? Procuro outro trabalho. Mas ainda nada. Nem sequer posso pagar o aluguel. Eu me mudei para a casa da Gabriela. Gabriela, sim, minha namorada. Ela vive aqui. Me deixou ficar enquanto eu me ajeito. Namorada. Assim que existia de verdade. Olivia não se surpreendeu. Já vejo. Bom, Tiago, ajeite sua vida. Mas não se esqueça dos seus filhos. Não me esquecerei, eu prometo. Assim que encontrar trabalho, eu lhes mando dinheiro. Olivia desligou.
Sentou-se na cozinha, apoiando a cabeça nas mãos. Estava exausta, muito exausta. O trabalho na fazenda era duro, e em casa a esperavam a sogra doente, os meninos, as tarefas do lar. O dinheiro não alcançava. Diego não mandava nada. Ainda viviam na casa de Carmen. "O que foi, Olívia?" perguntou Carmen, entrando e sentando-se ao lado dela. "Estou cansada, Carmen. Eu te entendo. Sua situação não é fácil, mas aguente. Você é forte. Vai sair dessa. Eu não sei por quanto tempo mais poderei. Pelo tempo que for necessário. Você tem filhos. Tem um propósito. Está lhes ensinando com seu exemplo como se vive e como se luta. Eles veem isso, aprendem." Olívia assentiu. Carmen tinha razão. Os meninos viam tudo. Se ela se rendesse, eles também aprenderiam a se render. Não, isso não podia acontecer. Era preciso seguir. "Carmen, eu vou procurar um lugar para alugar. Com o que eu ganho deve dar." "Não se apresse, Olívia. Fiquem aqui o tempo que precisarem." "Não, já faz 2 meses que vivemos às suas custas. É o suficiente." No dia seguinte, Olívia começou a procurar casa. Perguntou aos vizinhos, na mercearia, na escola, e encontrou a Dona Esperança, uma velhinha da rua ao lado, alugava a metade de sua casa, 2 cômodos, e uma cozinha por R$ 800 por mês. "Venha, Olívia, more aqui", disse Esperança. "Para mim, os trocadinhos vêm bem, e assim não fico tão sozinha." Olívia aceitou. Uma semana depois, ela, os meninos e Patrícia se mudaram. Se ajeitaram rápido, mal tinham coisas, mas o lugar era quente, limpo e tranquilo. Patrícia chorava enquanto entravam seus poucos pertences. "Como cheguei a isso, Olívia? Eu tinha minha própria casa e agora moro de favor." "Não se preocupe, Patrícia, é temporário. Já veremos o que fazer." Mas a sogra negava com a cabeça. Sabia que não era temporário. Era sua nova vida. Dependendo de Olívia, a mesma mulher a quem havia chamado de tonta durante tantos anos. Agora essa tonta a alimentava, a vestia e a cuidava. Diego, por sua vez, não conseguiu um trabalho estável em São Paulo. Ia de emprego em emprego, fazendo bicos. Gabriela logo descobriu que era preguiçoso e sem ambição. Ela o mandou embora em 1 mês. Diego alugou um quarto em uma pensão. Vivia quase sem comer e continuava sem pagar a pensão. Os oficiais de justiça começaram a procurá-lo. Bloquearam a conta dele, mas estava vazia. O declararam devedor e foragido por inadimplência. Enquanto isso, Olívia seguia adiante, trabalhava, criava seus filhos e cuidava da sogra. Cada dia sentia que se tornava mais forte, mais firme, mais sábia. E logo sua vida ia mudar, embora ela ainda não soubesse. A primavera chegou antes do esperado. No final de março, a neve já quase havia derretido, e os primeiros brotos surgiam na terra úmida. O ar cheirava a campo, a terra viva. Olívia saiu para a varanda naquela manhã, respirou fundo. Que bem se sentia. O inverno havia terminado, o mais duro de sua vida. Nesses meses, tudo havia mudado. Patrícia já estava recuperada o suficiente para se virar sozinha. Era outra pessoa, calada, humilde, agradecida por cada pequeno gesto. Ajudava no que podia, descascava batatas, lavava pratos, costurava meias para os rapazes. E nem uma única vez, nenhuma, levantou a voz contra Olívia. Mateus e Tiago também haviam amadurecido. O mais velho já trabalhava a sério, ajudava Raimundo no campo e trazia para casa uns R$ 150 por mês. O mais novo tirava notas 10 na escola e sonhava em entrar no Instituto Federal de Tecnologia depois do ensino médio. E Olívia foi quem mais mudou. Emagreceu, mas de forma saudável, parecia mais firme, mais ereta. Seu rosto se tornou claro, os olhos brilhavam. Já não andava curvada, agora levantava a cabeça com orgulho, e a cidadezinha percebeu. "Olívia, eu te vejo radiante", dizia Carmen. "Você está mais bonita." "Ah, Carmen, que beleza nem nada. 33 anos e com a vida que me tocou." "Pois sim, que beleza. Olhe-se no espelho, você tem fogo nos olhos." Às vezes Olívia se olhava e também se surpreendia.
De verdade era ela? Essa mulher segura, de olhar firme e costas retas. Na fazenda também perceberam. Um dia Luciana a chamou em seu escritório. Sente-se, Olívia. Eu andei pensando. Minha assistente vai se aposentar. E eu preciso de alguém que se encarregue dos documentos, dos salários e dos relatórios. Não é trabalho braçal, mas sim de responsabilidade. O salário é melhor, R$ 4.000. Você aceita? Olívia ficou sem palavras. Luciana, mas eu não tenho estudos. Como vou lidar com os papéis? Você aprende. É esperta, responsável. Sabe usar o computador? Um pouco. Os meninos me ensinaram. Perfeito. Eu te ensino o resto. Você começa em 1º de abril. De acordo. De acordo. Olívia não podia crer em sua sorte. R$ 4.000. Mais do que o dobro do que ganhava. Saiu do escritório com as pernas tremendo. 1º de abril. Em uma semana. Novo posto, nova vida. Era o começo. E poucos dias depois aconteceu algo mais. Olívia voltava do trabalho caminhando com uma sacola de compras quando viu um carro desconhecido em frente à casa. Não era novo, mas sim bem cuidado. Um sedã azul. Olívia diminuiu o passo. Quem seria? Junto ao portão estava um homem de uns 40 anos, alto, de compleição forte, com uma jaqueta de trabalho. Seu rosto lhe era familiar, mas não conseguia localizá-lo. Boa tarde, disse com cautela. O homem se virou e sorriu. Olá, Olívia. Não me reconhece? Ela o observou com atenção e de repente se lembrou. Jairo Lopes, ou simplesmente Jairo, da cidade vizinha. Haviam ido juntos à escola, na mesma turma. Na formatura ele inclusive havia tentado convidá-la para sair, mas então ela já namorava Diego. Jairo, é você? Eu, respondeu ele sorrindo mais. Vim visitar minha tia Esperança. Ela me contou que agora você mora aqui, então decidi passar para te cumprimentar. Passar para me cumprimentar depois de tantos anos? Olívia não sabia o que pensar. Claro, eu sei pelo que você passou. Minha tia me contou. Você se divorciou? Está criando os meninos sozinha? Deve ser duro. Já houve momentos piores, disse Olívia deixando a sacola no chão. E você? Onde vive agora? Na capital, em Belo Horizonte. Trabalho na construção civil, sou mestre de obras. Estou bem. Venho ver minha tia uma vez por mês. Não é casado? Fui, me divorciei faz 3 anos. Não funcionou. Guardaram silêncio. Olívia sentia que aquela conversa não era casual, que Jairo não havia vindo apenas visitar a tia. Olhe, Olívia, disse ele coçando a cabeça. Eu andei pensando. Talvez não te incomode, e eu ajudo em algo com a casa, por exemplo. Minha tia disse que a cerca está caindo e que o telhado tem goteiras. Jairo, obrigado, mas eu não posso te pagar. E quem está te cobrando? É só por ajudar entre vizinhos. Isso não existe. Só por ajudar? Claro que existe quando a pessoa não é indiferente para a gente. Olívia o olhou nos olhos. Eram sinceros, tranquilos, sem segundas intenções. Está bem, disse em voz baixa. Se não te custa, me ajude com a cerca. De verdade está a ponto de cair. Não me custa. Amanhã venho com minhas ferramentas. E cumpriu sua palavra. Chegou cedo com sua caixa de ferramentas, umas tábuas e pregos. Trabalhou o dia todo sem descanso. Ao entardecer, a cerca estava como nova, reta, firme, pintada. Jairo, quanto eu te devo? Perguntou Olívia, admirando o resultado. Nada. Eu disse que era por ajudar. Pelo menos jante conosco. Eu fiz pão de queijo. Isso sim, com prazer. Durante o jantar, Jairo conheceu os rapazes. Mateus e Tiago, a princípio, estavam um pouco reservados, mas Jairo logo ganhou a confiança deles. Contou-lhes histórias da construção, anedotas engraçadas do trabalho, e os meninos escutavam com atenção. Patrícia também estava à mesa, comendo em silêncio. Olhou para Jairo, depois para Olívia e de novo para Jairo. Não disse nada. Apenas assentiu com cortesia. Depois do jantar, Jairo se levantou. Obrigado, Olívia. Estava delicioso. Faz tempo que não como assim. Obrigado a você pela cerca. De nada. Escute, eu vou ficar uma semana a mais com minha tia. Quer que eu revise o telhado? Dizem que goteja. Sim, goteja, admitiu Olívia.
Mas Jairo, isso já é demais. Não posso abusar da sua boa vontade. Não abusa. Eu te ofereço. Não me custa. E a você serve. Ele se foi. Olivia fechou a porta e ficou apoiada no batente. Tudo era tão estranho. Por que ele a ajudava? O que ele queria dela? Olivia, chamou Patrícia. Venha um momento. Olivia entrou na cozinha. A sogra estava sentada com uma xícara de chá. Sente-se. Temos que conversar. Sobre o quê? Sobre esse Jairo. Você não percebe que não é indiferente para ele? O quê? Olivia nem entendeu no princípio. Ele gosta de você. E você também sente algo. Nota-se à primeira vista. Patrícia, somos só colegas de escola. Colegas? Zombou Patrícia. Olivia, você é uma mulher inteligente. Não se faça de tonta. Ele não veio por acaso. Veio por você. Por mim? Claro. A tia dele certamente contou tudo. Que você se divorciou, que está sozinha. E ele veio comprovar. Olivia se calou. Talvez a sogra tivesse razão, mas não. Que bobagem. Que interesse poderia ter nela? 33 anos, 2 filhos, sem bens. Além disso, depois de Diego, não queria saber nada de homens. Não pense assim, disse Patrícia, como se lesse seus pensamentos. Você ainda é jovem e bonita, merece ser feliz. E esse Jairo, nota-se que é bom, trabalhador, sensato, amável. Não o deixe escapar. Eu não estou procurando ninguém, respondeu Olivia com firmeza. Já tenho problemas suficientes. Mas por dentro algo se moveu. Algo quente, esquecido. Fazia muito que não se sentia mulher. Fazia muito que nenhum homem a olhava com essa atenção, com esse respeito. Jairo ficou na cidadezinha uma semana a mais. Todos os dias passava pela casa de Olivia. Um dia consertava o telhado, outro cortava lenha ou limpava o fogão. Depois sentava-se na cozinha, tomava chá e falava com ela sobre a vida. Olivia soube que ele trabalhava como mestre de obras numa grande construção em Belo Horizonte. Ganhava bem, uns 8.000 reais por mês. Tinha um apartamento próprio de 2 quartos, comprado com financiamento. Não tinha filhos. Sua esposa não podia tê-los, e por isso se separaram. No princípio eu fiquei chateado, contou ele. Mas depois entendi que foi o melhor. Não havia amor, só costume, conveniência. E sem amor, não há família. E você acredita no amor? Perguntou Olivia. Acredito. Antes não, mas agora sim, porque conheci alguém por quem vale a pena se apaixonar. Ele a olhou de uma maneira que a fez corar. Jairo, não diga isso. Por que não, Olivia? Não vim aqui por acaso. Minha tia me falou de você e de tudo o que você passou. E eu me lembrei de muitas coisas. Eu me lembro de você desde a escola. Sempre foi especial, boa, trabalhadora, honesta. Na formatura eu queria te dizer que gostava de você. Mas você já namorava Diego. Então eu me calei. Jairo, me deixe terminar. Agora tenho outra oportunidade. E quero aproveitá-la. Olivia, vamos sair. Eu virei te ver nos fins de semana. Nos conheceremos melhor. E depois veremos. Olivia ficou sem palavras. Por um lado, era inesperado. Por outro, tentador. Jairo era exatamente o tipo de homem com que ela sempre havia sonhado. Trabalhador, confiável, bondoso. Nada a ver com Diego. E meus filhos? Perguntou em voz baixa. Você está disposto a aceitar crianças que não são suas? Não são estranhos. São seus. Então também serão meus se chegarmos a ficar juntos. Falei com eles ontem. São bons meninos, inteligentes e respeitosos. Eu me sentiria orgulhoso de tê-los como filhos. E Patrícia, ela também? Não tenho problema em que ela viva conosco. Haverá lugar para todos. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas. Quanto tempo havia passado desde que alguém lhe dizia algo assim? Desde que alguém estava disposto a aceitá-la com tudo o que tinha e tudo o que lhe faltava. Está bem, disse com voz trêmula. Vamos tentar. Jairo sorriu amplamente, com uma alegria quase juvenil. Estendeu a mão sobre a mesa e cobriu-a de Olivia. Obrigado. Você não vai se arrepender, eu te prometo. E ela não se arrependeu. Jairo começou a vir todos os sábados. Trazia doces para os meninos, flores para Olivia, remédios para Patrícia. Passava os fins de semana com eles.
Ajudava nos afazeres, brincava com os rapazes, conversava horas com Olívia. Mateus e Tiago o aceitaram imediatamente. Sentiam falta de uma figura masculina, um exemplo. E Jairo era exatamente isso. Firme, mas justo. Exigente, mas bondoso. Mãe, Jairo vai ser nosso pai? Perguntou Tiago um dia. Eu não sei, filho. Talvez se ele quiser. Eu quero, ele é demais. Não como. Tiago parou. Não como seu pai, terminou Olívia por ele. Sim, não como ele. Enquanto isso, Diego havia afundado de vez. Perdeu o trabalho. Ia de casa em casa, bebia. Não pagava 1 centavo de pensão. Os oficiais de justiça o procuravam, mas ele se escondia. Mudava de endereço, trabalhava sem carteira assinada. Uma noite ligou para Olívia, bêbado e choroso. Olívia, eu perdi tudo. Eu estou no fundo do poço. Me ajude. E como eu poderia te ajudar, Diego? Eu não sei. Me dê dinheiro. Nem que seja R$ 200. Não tenho onde dormir. Você tem uma mãe. Volte para casa. Para casa? Para São Pedro do Rio Claro? Aí não tem nada. Então fique em São Paulo. No fim das contas, a escolha é sua. Olívia, você não pode ser tão cruel. Posso. Faz 3 anos eu sonhava com sua ajuda. Pedia que trabalhasse, que sustentasse a família. E você se jogava no sofá. Agora cabe a mim dizer. Vire-se sozinho. Desligou o telefone sem sentir pena nem remorso. Diego havia feito sua escolha. Que vivesse com suas consequências. Maio trouxe novas mudanças. Jairo a pediu em casamento. Não se ajoelhou nem deu um anel. Simplesmente o disse uma tarde enquanto estavam sentados na varanda, vendo o pôr do sol. Olívia, case-se comigo. Ela o olhou nos olhos. Você tem certeza? Tenho. Eu te amo. Amo seus filhos. Quero que sejamos uma família de verdade. E seu trabalho, seu apartamento em Belo Horizonte? Eu venderei. Aqui compraremos uma casa, uma boa, grande, ou a construiremos. Eu tenho dinheiro, e trabalho vou encontrar. Ou abrirei meu próprio negócio, formarei equipes, farei reformas. Na região há muita demanda. Olívia guardou silêncio. Tudo aquilo parecia um sonho quente e bom do qual não queria despertar. Sim, disse por fim. Sim, Jairo, eu me casarei com você. Ele a abraçou forte, com segurança, e Olívia, pela primeira vez em muitos anos, se sentiu protegida. O casamento se celebrou em julho. Foi simples na casa da tia Esperança. Convidaram os vizinhos, amigos e colegas da fazenda. Olívia usava um vestido branco simples com uma coroa de flores do campo. Jairo, terno e gravata. Mateus e Tiago foram os padrinhos. Patrícia estava sentada à mesa, chorando de felicidade. Olívia, sussurrava, me perdoe por tudo. Eu te fiz sofrer tanto. E você só foi boa comigo. Silêncio, Patrícia. Tudo ficou para trás. Agora começa a nossa nova vida. Nova, assentiu a sogra. A vida que você merece. Em pleno festejo, enquanto os convidados dançavam, Diego apareceu na entrada. Sujo, barbudo, com roupa gasta. Ficou olhando a festa. Olhava para Olívia em seu vestido branco, para Jairo abraçando-a pela cintura, para seus filhos rindo felizes. Olívia o viu e saiu até a cerca. Olá, olá. Ele não conseguia desviar o olhar dela. Você se casou. Sim, com um bom homem. E eu? E você? Você foi embora. Nos deixou. Eu errei. Olívia, eu entendi tudo. Posso voltar? Não, Diego, você não pode. Você tomou sua decisão. Agora viva com ela. Mas os meninos são meus filhos. São. E se você quiser vê-los, venha. Sóbrio, com presentes, com dinheiro para a pensão. Se você for um bom pai, você os verá. Se não, não. Olívia, vá embora, Tiago. Não estrague nossa celebração. Ela deu meia volta e entrou no quintal. Diego ficou um momento mais. Depois foi embora, curvado, triste, sem rumo. Olívia voltou com seus convidados, com seu esposo, com seus filhos, com sua nova vida, a vida pela qual tanto havia lutado. Passaram-se 2 anos. 2 anos felizes e tranquilos, como nunca antes havia tido. Jairo cumpriu todas as suas promessas. Vendeu o apartamento em Belo Horizonte
e comprou em São Pedro do Rio Claro uma casa antiga nos arredores. Ele a reformou por completo. Agora tinham 4 quartos, uma cozinha grande, banheiro com água quente e um lavabo moderno. Para a cidadezinha, era um luxo. Mateus e Tiago compartilhavam um quarto. Patrícia tinha seu próprio quarto no térreo para não subir escadas. Olívia e Jairo dormiam no andar de cima. Em um quarto aconchegante com uma janela grande para o jardim, Jairo abriu seu próprio negócio, uma pequena equipe de construção e reformas. Trabalhava com honestidade e qualidade. Os clientes se multiplicavam e o dinheiro dava para tudo: comida, roupa, os estudos dos meninos, os remédios de Patrícia. Olívia seguiu trabalhando como assistente na fazenda. Já dominava os documentos e o computador, e inclusive gostava do seu trabalho. Luciana lhe disse que logo se aposentaria e que Olívia ocuparia seu posto, com um salário de R$ 4.500. Mateus, depois do ensino médio, entrou em um instituto técnico federal no distrito para estudar mecânica automotiva. Ia bem, já fazia estágio em uma oficina. Jairo o levava em seu carro e o ajudava com os estudos, ensinando-lhe coisas de homem. Tiago continuava na escola e sonhava em ser programador. Jairo lhe comprou um notebook e o matriculou em cursos de informática. O rapaz florescia. E Patrícia era outra pessoa, calada, amável, agradecida. Ajudava em casa, cozinhava, tricotava, cuidava da horta. Todos os dias agradecia a nora por ter lhe salvado a vida. Olívia, se não fosse por você, eu já estaria morta. Sozinha, com frio e cheia de rancor. Agora eu vivo com carinho, com calor. Obrigada. Já basta, Patrícia. Somos família. Família. Repetia a sogra. E agora sim eu sei o que essa palavra significa. E Diego ligava, mas nunca vinha. Não pagava a pensão. A dívida já passava de R$ 160 mil. A Olívia não importava. Agora tinha Jairo, quem sustentava a família. Não precisavam do dinheiro de Diego, mas a lei era a lei. E as autoridades seguiam procurando-o. O encontraram no outono. Trabalhava em uma fábrica em São Paulo, registrado. Ganhava pouco. R2800, 00. ICUTORID. ADESB, LOQEIRIMECONT, ADELECOME, CRCIRIM, ADESCONT, IRR2BIN 800 SAZI. As autoridades bloquearam a conta dele com ICRC arama descontar R800 hardware por mês de pensão. Mais R200, 00 PIR, APAGARA, DIR, AVIDA. SOBR, AVAMR, 200 Ciro para Pagarad, Uni, Vida. Sobravam R. 1.800 reais. Em São Paulo. Com isso não se vive, nem para aluguel, nem para comida. Aguentou 3 meses e se rendeu. Ligou para a mãe para pedir para voltar para casa. Diego, eu adoraria, respondeu Patrícia. Mas a casa já não é minha. Eu moro com Olívia e Jairo. Pergunte a eles. Diego ficou calado um pouco e depois ligou para Olívia. Olá, Olívia. Sou eu. Olá. O que foi? Eu quero voltar para São Pedro do Rio Claro. Posso? Para quê? Eu não tenho onde morar. Não tenho dinheiro. Em São Paulo já não dá para continuar assim. Olívia ficou em silêncio um momento, depois falou com calma. Diego, eu já não moro com você. Tenho outro marido. Você entende? Sim, eu entendo. Eu não quero me meter na sua vida. Só quero voltar para a cidadezinha para ver minha mãe. Ela vive conosco, em nossa casa. Eu sei, mas eu posso alugar um quarto ou nem que seja um quartinho de despejo. Só quero estar na cidadezinha. Lá pelo menos eu encontro trabalho. Trabalho? Olívia sorriu. Você nunca trabalhou. Eu mudei, Olívia. De verdade eu sei que eu estava errado. Quero consertar. Isso você devia ter entendido faz 2 anos. Eu sei, mas antes tarde do que nunca. Olívia, me dê uma chance. Eu quero ver meus filhos. Quero ser um pai. Olívia suspirou e olhou para Jairo, que estava sentado ao lado dela, escutando a conversa. Ele assentiu, deixando-a decidir. Está bem, disse Olívia. Venha, mas você viverá separado. Nós te ajudaremos a encontrar um quarto. Depois dependerá de você. E continue pagando a pensão. Se você se comportar, poderá ver os meninos.
Obrigado, Olivia. Obrigado. Diego chegou uma semana depois. Magro, abatido, envelhecido. Tinha 39 anos, mas parecia ter 50. Jairo o ajudou a encontrar um quarto na casa de uma idosa no outro extremo da cidadezinha. R500, 00P, URMIS. E AMBE, UMLIAC, EDEUTR, ABA, LA, OEMS, UIQIPS, OMOA, JUDANTE. O SILIAR, IOIRIMODSTO, AR500 Hazarporm IRS Mostambia, MLE deu trabalho em sua equipe como ajudante. Osal I, Rio era modesto, R2000 Ezer, mas para São Pedro do Rio Claro era digno. Diego trabalhava em silêncio, com esmero. Carregava tijolos, misturava cimento, limpava os escombros. Jairo o observava com severidade, mas também com justiça. Não lhe dava privilégios, mas tampouco o humilhava. Ao mês, Diego pediu permissão para ver seus filhos. Olívia aceitou. Mateus e Tiago foram ao seu quarto. Sentaram-se em frente ao pai, calados. O incômodo enchia o ar. Filhos, começou Diego com a voz trêmula. Eu queria pedir desculpas. Eu fui um mau pai. Eu os abandonei. Não os ajudei. Mas eu quero mudar. Quero estar por perto. Pai, disse Mateus. Nós não estamos zangados com você. Mas você tem que entender uma coisa. Agora nós temos outro pai. Jairo. Ele cuida da gente, nos ensina, nos apoia. É um verdadeiro pai. Eu sei, assentiu Diego. E fico feliz que vocês tenham alguém assim. Eu não lhes peço que me amem. Só quero estar por perto. Que saibam que eu mudei e que se algum dia precisarem de mim, eu estarei aqui. Tiago guardou silêncio, olhando para o chão. Depois perguntou em voz baixa. Pai, é verdade que você foi embora por causa de outra mulher? Diego cobriu o rosto com as mãos. É verdade. Eu fui um tolo. Pensei que lá na capital seria melhor, mas foi pior. Muito pior. E sua mãe? Sua mãe é a melhor mulher do mundo. Eu entendi isso tarde demais. Os rapazes foram embora. Diego ficou sozinho em seu quarto frio e, pela primeira vez em muitos anos, chorou. Chorou com amargura, sem esperança, mas não se rendeu. Seguiu trabalhando, pagava a pensão pontualmente. Toda semana passava pela casa de Olívia, trazia doces, revistas ou pequenos presentes para seus filhos. Mateus e Tiago os aceitavam, mas sem entusiasmo. Eram corteses, embora distantes. Passou um ano. Diego continuava na equipe de Jairo. Havia economizado algum dinheiro. Já não vivia em um quarto alugado, mas sim em meia casa. Ele a mobiliou, se organizou. Havia deixado de beber por completo. Nenhuma gota. Jairo percebeu e aprovou. Bem feito, Diego. Você está se esforçando. Eu tento, Jairo. Tarde. Mas eu tento. Uma noite de inverno, alguém bateu na porta de Olívia. Ela abriu. No limiar estava uma mulher de uns 35 anos, descabelada, com os olhos vermelhos. Você é Olívia? Sim. E a senhora? Eu me chamo Gabriela. Eu estive com seu esposo, com Diego. Olívia se surpreendeu. A mesma Gabriela de São Paulo. Entre. Sentaram-se na cozinha. Gabriela brincava nervosa com um lenço. Eu vim te pedir perdão. Eu destruí sua família. Foi por minha culpa que Diego foi embora. Por sua culpa? Olívia negou com a cabeça. Não, ele foi embora por ele mesmo, por sua fraqueza. A senhora não teve culpa. Mas eu o procurei. Eu prometi ajudá-lo. Eu disse que juntos estaríamos bem. E vocês estiveram? Gabriela sorriu com amargura. Não. Foi um desastre. Eu percebi logo que ele era preguiçoso, que não queria trabalhar, que só sabia reclamar. Eu o mandei embora em um mês. E depois soube que ele tinha filhos, uma esposa que ele havia abandonado. Eu senti tanta vergonha, por isso vim. Para te dizer que eu errei. Obrigado, disse Olívia, servindo-lhe chá. Mas sabe de uma coisa, eu até te agradeço. Se não fosse por você, eu seguiria sofrendo com Diego. Graças a isso, tudo se resolveu. Eu encontrei minha verdadeira felicidade. Gabriela a olhou, assombrada. Você não guarda rancor? Não. Para quê? O passado não se pode mudar. É preciso seguir vivendo. Gabriela se foi.
Olivia ficou sentada, olhando pela janela. Lá fora, a neve caía suave, silenciosa. Jairo trabalhava no quartinho de ferramentas. Os meninos faziam a lição de casa no quarto. Patrícia dormia no sofá em frente à televisão. Tudo estava bem, tranquilo, em seu lugar. 6 meses depois ocorreu o inesperado. Patrícia se foi enquanto dormia, sem dor, sem doença. Simplesmente fechou os olhos e não despertou. Seu coração não aguentou. O povo inteiro a enterrou. Muitos choraram, lembrando que boa pessoa ela havia se tornado nesses últimos anos. Como ajudava os vizinhos, como rezava na igreja, como cuidava de seus netos. Pagou por tudo, disse Carmen no velório. Por todos os seus erros. Se foi em paz e com amor. Diego chorava desconsolado junto ao caixão. Sua única família havia ido embora. E agora estava verdadeiramente só. Depois do enterro, Olivia se aproximou. Diego, ânimo. Eu sei que dói. Olivia, eu cometi tantos erros. Eu fiz todos sofrerem. Levei mamãe ao infarto. Te abandonei. Traí meus filhos. Como se vive com isso? Vivendo bem. É a única forma de redimir o passado. Sua mãe conseguiu fazer isso. Você também pode. Diego assentiu, secando as lágrimas. Obrigado por não me odiar. Por me deixar ver os meninos. Por me dar uma chance. Todos merecemos uma segunda chance, disse Olivia, pondo-lhe uma mão no ombro. Só que nem todos a aproveitam. Aproveite você. Passaram-se 6 meses mais. A primavera voltou a São Pedro do Rio Claro, brilhante, quente, generosa. Olivia estava junto à janela, olhando como Jairo e os meninos plantavam macieiras no jardim. Mateus já tinha 17, Tiago 15. Riam, brincavam, trabalhavam juntos, e dentro dela, sob o coração, crescia uma nova vida. Pequena, ainda não nascida, mas já tão amada. Uma menina. Jairo sonhava em ter uma filha. Olivia também. Pôs uma mão sobre o ventre e sorriu. Tudo estaria bem. Tinha um esposo que a amava, filhos maravilhosos, um lar aconchegante, um trabalho de que gostava, respeito de seus vizinhos e gratidão à vida. Havia percorrido um longo caminho, de nora humilhada a mulher feliz. Um caminho cheio de dor, lágrimas e luta, mas o percorreu com a cabeça erguida. Patrícia havia tido razão em uma coisa. Olivia tinha cérebro, e o usou não para se vingar, não para destruir, mas sim para construir sua vida real, sua felicidade. Lá fora, Jairo se virou e lhe acenou com a mão. Olivia respondeu com um sorriso, saiu para a varanda e desceu ao jardim. E aí, homens, como vai? Tudo bem, mãe, respondeu Tiago. Olhe que mudas bonitas. Em 3 anos haverá maçãs, acrescentou Mateus. Todo um pomar em 3 anos, repetiu Olivia, olhando o jardim, a casa, sua família. Quanto pode mudar em 3 anos? Jairo a abraçou pelos ombros. Não se arrepende de nada? De nada. Tudo valeu a pena. Tudo me trouxe aqui. A você. A felicidade. Ficaram os 4 sob o sol de primavera, e nesse momento, Olivia compreendeu o essencial. A felicidade não chega sozinha. É preciso lutar por ela. É preciso ter a coragem de se afastar de quem não te valoriza. A dignidade para não se quebrar diante da vida. A generosidade para perdoar e a sabedoria para aceitar o que a vida te dá. Enquanto isso, Diego estava em sua casa alugada, tomando chá e olhando pela janela. Lá, atrás das hortas, moravam sua ex-esposa e seus filhos. Moravam felizes, sem ele. Já não sentia raiva nem ressentimento, apenas aceitação. Havia feito sua escolha tempo atrás, e agora vivia com as consequências. Mas já não era o mesmo Diego, preguiçoso, fraco e amargurado. Trabalhava com honestidade, pagava a pensão, visitava seus filhos, não com frequência nem com insistência, só quando eles queriam vê-lo. Essa era sua vida agora, não brilhante, não perfeita, mas honesta. E talvez algum dia seus filhos o perdoassem de verdade. Talvez. Por agora só vivia dia após dia. Trabalhava, economizava, ajudava no que podia,
E cada vez que via a família feliz de Olivia, pensava em uma única coisa: o quão cego havia sido, o quão pouco havia valorizado o que tinha. Mas o tempo não se pode devolver. Só resta seguir adiante e esperar o perdão. No jardim, sob as macieiras, Olivia ria. Abraçava seu esposo, beijava seus filhos e se sentia a mulher mais feliz do mundo. A mesma mulher a quem alguma vez chamaram pobre caipira com cérebro de galinha. Acontece que a essa galinha sobrava inteligência, o suficiente para defender sua dignidade, para construir sua felicidade e para se converter em um exemplo para os demais. E essa foi a melhor vingança para todos os que alguma vez a humilharam. Não a raiva, não o ódio, mas sim a simples felicidade humana, essa que vale mais do que todas as riquezas do mundo. Se você gostou desta história, dê like e se inscreva no canal. Isso nos motiva a seguir criando novas e emocionantes histórias todos os dias. Não perca o novo vídeo que verá agora mesmo na tela principal. Cuide-se e seja feliz.